dia! Mais um sábado chegando, tudo bem com você? E olha só, o calor tá aí, né, gente? Então beba muita água, hidrate-se, beba bastante suco, de preferência suco Prats. E hoje, no quadro de atividade física, porque agora no calor, todo mundo quer perder peso rápido e não é assim, tá? No quadro de atividade física de hoje, a Cristiane preparou para você exercícios em dupla. Aí você pode se divertir fazendo atividade física, porque você tem ouvido aqui e em vários lugares a importância da atividade física para a sua saúde. Esse é o foco. A estética vem de brinde, tá? Um bate-papo hoje com o nosso convidado especial, o Dr. Rodrigo Ferrari, neurocirurgião, e nós vamos falar um pouquinho sobre o AVC. No quadro Receita, um delicioso mingau de chia proteico. E olha só, tô tirando as suas dúvidas, a seguinte pergunta sobre ressonância magnética. A ressonância magnética provoca algum efeito negativo no corpo? É só você aguardar. E a outra pergunta, quais os tipos de implante dentário e qual o mais usado atualmente? Estamos no ar, seja muito bem-vindo. Hoje a gente inicia o programa com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Tem duas perguntas bem interessantes aqui. Olha só, uma é em relação à ressonância magnética. A ressonância magnética provoca algum efeito negativo no corpo, né? E a outra é a questão do implante dentário. Quais os tipos de implante dentário e qual é o mais usado atualmente? Tirando as suas dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visare Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. E Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E quem responde à pergunta da ressonância magnética é o Dr. Marcelo, médico radiologista. A pergunta é o seguinte: se a ressonância magnética provoca algum efeito negativo no corpo? Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, Maíta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro e mais importante, a ressonância magnética é um exame extremamente seguro. O aparelho de ressonância magnética ele é diferente dos aparelhos da tomografia computadorizada e do raio-x, por exemplo. Esses aparelhos eles emitem radiação ionizante. O aparelho de ressonância magnética ele emite pulsos eletromagnéticos. Ele gera um campo magnético ao redor do paciente. E esses pulsos eletromagnéticos, que depois de passar por alguns computadores, vão gerar as imagens radiológicas que vão ser estudadas pelos médicos radiologistas e por qualquer outra especialidade médica. Então, a ressonância magnética funciona como se fosse um grande ímã. As pessoas, quando adentram na sala de exame, elas vão ter que entrar com uma indumentária adequada, usando um avental, retirando todas aquelas indumentárias ferromagnéticas como anéis, brincos, piercings, qualquer coisa que possa ser atraída pelo campo magnético da ressonância magnética, né? Um outro ponto que gera bastante dúvida entre os pacientes é em relação ao uso do contraste endovenoso. O contraste endovenoso da ressonância magnética, ele tem como base o gadolínio, que é um elemento químico muito seguro para o corpo humano. Algumas vezes podem acontecer algumas reações adversas, mas em sua grande maioria são reações adversas leves e que podem ser tratadas no âmbito do serviço de radiologia. Doutor, quer dizer que então que todo mundo pode fazer o exame de ressonância magnética? Não é bem assim. Tem algumas pessoas que não podem fazer o exame. São as pessoas que utilizam alguns dispositivos dentro do corpo que são ferromagnéticos, como por exemplo marca-passos, desfibrilador implantável e outros. E tem uma outra coisa também, tem alguns pacientes que são claustrofóbicos. Eles podem sentir algum desconforto quando entra dentro do tubo da ressonância magnética. Esses pacientes eles podem se utilizar de uma leve sedação ou então de uma anestesia mesmo. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Obrigada pela participação, Dr. Marcelo. E agora, o Dr. Eduardo fala sobre implante dentário. Quais os tipos de implante dentário e qual o mais usado atualmente? Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia, Maíta. Respondendo à pergunta, os tipos de implantes dentários utilizados atualmente, eles se diferem muito daquilo que caracterizou a origem
da implantação dentária, isso muito antes da osseointegração. O implante dentário ele se resume a um parafuso. Ele é um parafuso colocado dentro do osso. E há cerca aí de 40 anos, nós temos uma rotina na utilização de parafusos em titânio. Mais recentemente, esses implantes também estão sendo confeccionados em outros biomateriais, também biocompatíveis, aptos a exercer essa função, por exemplo, o zircônia. Mas o material mais utilizado e que tem extrema versatilidade em um alcance a todos os cenários envolvendo a implantação é o implante de titânio. E o implante em si se conecta com a prótese através de uma conexão chamada cone-morse. Esse é um grande diferencial em comparação àquilo que se praticava no início da osseointegração. Então, a conexão mais relevante hoje é a conexão Morse. O implante continua sendo um parafuso que é rosqueado dentro do osso e o material do implante, na maioria dos casos, continua sendo o titânio. São biocompatíveis e, por consequência, têm uma perspectiva de resultado em longo prazo muito favorável. O prognóstico é sempre muito bom, considerando um paciente saudável a receber implantes. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Obrigado e bom dia. Obrigada pela participação. Nós vamos para um breve intervalo e olha só, no próximo bloco, você que gosta das nossas receitas saudáveis, hoje um mingau de chia, tudo de bom. E na atividade física é para você fazer em dupla. Aí não tem desculpa, né? Aproveita o companheiro, a companheira, sua amiga e faça atividade física. E ainda hoje, um bate-papo com o Dr. Rodrigo, neurocirurgião, sobre o AVC. Eu volto já. E agora a gente vai para o quadro Receita Saudável com a Vitória, que vai preparar pra gente um mingau de chia proteico. Bom dia, né? Bom dia, Má. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente procura falar mais alto, porque com a máscara o som sai meio assim, meio abafado, né? E agora no calor também tá difícil, mas é necessário, a gente tem que usar. Bom, fala um pouquinho desse mingau pra gente. Má, então, um mingau super facinho, rápido. Ótima opção para quem treina, de pós-treino ou até pré-treino, de lanche da tarde. Certo. E na receita vai o whey protein. E nosso ingrediente principal é a chia, certo, que é uma sementinha importantíssima para dar saciedade, rica em fibra. Ela tem 3 vezes mais ferro do que o espinafre, 5 vezes mais cálcio do que o leite e alguns produtos lácteos. Então, para quem tem problema nas articulações, ossos, é muito importante. Então, passa os ingredientes pro pessoal de casa. Vamos lá, ingrediente pro mingau é o leite de coco, o whey protein, aqui tem um dosador, que é mais ou menos umas 30 gramas, a chia, que é o nosso ingrediente principal, e aqui são os toppings pra gente colocar em cima, né? Então, eu tenho a granola, castanha de caju, um pouquinho de amêndoa ali e morango. Aí fica opcional, se quiser colocar uma pasta de amendoim, ele é um excelente lanchinho. Então, vamos lá. Vamos lá? É rapidinho, facinho. Então, como se fosse fazer um mingauzinho mesmo. A gente vai acrescentar aqui o leite de coco. Aí aqui eu vou diluir ele um pouco na água. E o nosso ingrediente principal, que é a chia. Essa chia, ela forma um gelzinho. Então, esse mesmo gel, a gente vai hidratar ela. E ela forma esse gel no nosso estômago também. Mas a gente coloca ela assim. Assim, tá. Isso. Aí a gente vai mexendo até ela hidratar. Aí agora aqui a gente já, depois de um bem grossinho, tá? ó, ele já muda a consistência, já vira tá vendo? mingau. Fica uma consistência exatamente de mingau, de né? um gelzinho, né? Ela forma um gelzinho. Então só agora que a gente vai colocar. Só agora a gente coloca o whey protein. Olha, Maia, a gente é só terminar de mexer, que já pode desligar. Tá vendo? Fica uma consistência de gelzinho mesmo.
Aqui, ó, já deu a consistência, tá bom? Agora é só a gente servir. E tá um cheirinho de chocolate. Cheirinho de chocolate. Vamos lá. Vamos servir? Olha só. Agora eu preciso tirar a máscara, né? Vitória decorou, você colocou granola. Granola, a Gente. castanha de caju, amêndoas e morango. É um mingau mesmo. É um mingau mesmo, consistência de E é o mingau. que você falou, né? Dá pra dividir em 2 porções. Dá pra dividir em 2 porções. Porque dá uma porção bem grande, né? Vitória, mais uma vez, obrigada Eu que pela sua agradeço, participação, Má. tá? Muito obrigada. E aqui você já sabe, receita saudável sempre associada com uma atividade física. E hoje a Cristiane vai passar alguns exercícios para fazer em dupla. Então, não quer fazer atividade física sozinho? Pega o marido, pega a filha, faz uma atividade física. Bom dia, Cris! Atividade física. Oferecimento Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. Bom dia, galera. Bora aproveitar esse sábado que tá top demais. Como é que tá essa quarentena? Muito parado? Chega, né? Já deu. Bora exercitar mais ainda o corpo. Chama agora quem tá aí pertinho de você parado, porque hoje o nosso treino vai ser em dupla. Chega! Vamos sacudir a casa inteira. Bora lá, galera! E como o nosso treininho vai ser em dupla, vou chamar minha amiga Camila, que tá sempre agarradinha comigo. Vem cá! Hoje é ela que vai sofrer com a gente. Nós vamos brincar de correr na lateral, tá? Eu vou para um lado e a Camila vai para o outro. Nós vamos correr na lateral, cruzando uma a outra, beleza? Vamos lá? 30 segundos, marca aí. Pronta cá, bora. Por enquanto, em pé. Marcou 30 segundos aí? Deu os 30 segundos, encosta a mão no chão, vai. Ok? 30 segundos? Agora de frente com a outra. Vocês vão correr até o meio, de frente com a coleguinha, chegou lá, agachou, saltou e bate com a mão em cima. Fechou? Marca aí mais 30, bora. Ok? Respira um pouquinho que nós vamos pro chão. Repita a sequência 3 vezes. Bora pro chão agora, gente. Trabalhar o abdômen, ok? Sua amiga, sua irmã, sua prima vai ficar de frente contigo. Entrelaça o pé, uma com o pé para dentro e outra para fora. Gira o pé para travar, ok? Vai te ajudar muito a subir, tá? Nesse abdominal. Nós vamos descer, subir e bater a mão uma na outra, ok? Eu falo que esse movimento é o high five. Vamos lá? Marca aí também, 30 segundos. 3 de 30. Bora. Ok? Agora vamos fazer um outro. Vamos lá. De novo, pisando no pé. Deitou, cá. Joga o quadril um pouquinho mais pra baixo, cá. Aí. Encostou a mão. Conta aí 30 segundos pra sua coleguinha. E agora, a gente chegando no ponto finalzinho, eu quero mais 2 exercícios. Um a gente vai terminar de trabalhar o cardio, tá? E o outro a gente vai trabalhar perna e bumbum. Agachamento com isometria. Só que com a ajuda da coleguinha, que fica bem mais fácil, tá? Então, ó, mira um pontinho no chão. Mão, é como se você fosse encostar a mão no chão, ó. Perna pro lado, perna pro outro. E a mãozinha acompanha, ok? E você vai só acelerar. Então, marca aí 30 segundinhos, ok? Ó, vai. Marcou 30 segundos? Vira para sua colega. Segura na mão dela. Vem um pouquinho mais para cá, cá. Contrai o abdômen. Desce. Fica. 30 segundos linda e plena. Como é que tá vindo a quarentena, amor? Ótimo, né?
Deu os 30 segundos? Levanta, alivia a perna e repete 3 vezes, cada um 30 segundos. E respira plena e vá curtir o sábado, vá curtir a família, vá ser feliz. Gente, muito obrigada. Maíta, um beijo pra você. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Obrigada por mais essa participação, Cristiane. E olha só, você aí de casa que tem feito atividade física e tem que fazer cada vez mais, ok? Se você quiser adquirir algum aparelho ou algum acessório Movement, é só você acessar a loja online da Movement que você compra sem sair de casa, ok? Confira tudo aí no site. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco um bate-papo com o Dr. Rodrigo Ferrari, neurocirurgião, e nós vamos falar sobre o AVC. Vale a pena aguardar e eu volto já. Estamos de volta e agora sim nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Ferrari, neurocirurgião, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia a todos. Primeira vez que você vem aqui no nosso estúdio, né? Primeira vez no seu programa, Maíta. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente vai falar hoje sobre o AVC, né? Acidente vascular cerebral. Fala um pouquinho então pra gente, para começar, o que é o AVC? Então, o AVC vamos dizer assim, é o equivalente no cérebro ao infarto que ocorre no coração. De uma maneira bem sucinta, para explicar para o pessoal em casa, a gente tem 2 tipos de AVC, que é o AVC isquêmico, que é o mais comum, perfaz mais ou menos 80% dos AVCs, certo. E o AVC hemorrágico, que é um tipo de AVC normalmente com um quadro mais grave, com maior risco de vida, que perfaz os outros 20%. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Doutor Rodrigo, dá para falar se acontece mais em homens ou mulheres ou é igual? Tá. Ainda acometem mais homens do que mulher, mas numa proporção pequena. Certo. E isso vai depender do tipo de AVC, né? Tá. O AVC, eu costumo falar que é uma complicação neurológica de um problema circulatório. Então, é uma doença que vai acometer normalmente as pessoas de mais idade e aquelas com comorbidades, principalmente hipertensão arterial, diabetes mellitus, alterações do colesterol, pessoal que fuma, pessoal que bebe. Então, esse grupo de pessoas associado à idade, certo, principalmente acima de 65 anos, esse pessoal tem um risco significativamente maior de desenvolver o AVC. O AVC. E quais são os primeiros sintomas? Dá para a pessoa imediato ou pode acontecer de você começar a sentir alguns sintomas uns dias atrás e depois ter o problema em si? Sua pergunta é muito importante. Então vamos tentar focar um pouco naquele que é o mais frequente, que é o mais comum, que é o AVC isquêmico, né? Isso é um problema de saúde pública. Sim. É uma doença que sequela muito e que mata muito, né? Quando a gente fala de AVC isquêmico, existe uma coisa muito importante chamada janela terapêutica. O que é isso? Eu tenho um tempo curto, em que eu posso ser mais eficaz na minha conduta em termos de tratamento. Vamos entender assim, ó, no AVC isquêmico, uma artéria, um vaso entupiu. Entupiu. E se ele permanecer entupido por algum tempo, ele vai gerar uma sequela naquela região. E dá para precisar esse tempo curto que você tem para intervir? Pois é, eu tenho até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, dá para correr para o hospital, dá para correr para o hospital, dá para fazer uma tomografia e dá para tratar, se for o caso. Então, esse tipo de tratamento ultra rápido, digamos assim, se chama trombólise. É uma medicação que a gente dá na veia, que ela tenta dissolver o trombo que fechou o vaso. Por que 4 horas e meia? Porque, além disso, a região do cérebro que está ali na frente, sendo nutrida por esse vaso, já sofreu alterações que, se eu desprender esse trombo, ela vai chegar numa região já alterada e pode provocar um sangramento. Portanto, ou eu tenho essa conduta dentro dessas 4 horas e meia, ou eu fico fora da possibilidade de tratar o paciente dessa maneira que é mais eficaz. Então, de uma maneira muito rápida, muito fácil de entender, a gente tem que suspeitar que uma pessoa está tendo AVC se ela desenvolver um déficit neurológico súbito. O que é um déficit neurológico súbito? Paralisar um lado,
ou paralisar uma mão, ou desenvolver uma perda de visão súbita, principalmente de um lado da visão só. Então, nesse momento, tem que ir ao pronto-socorro. Outro quadro clínico, um quadro vertiginoso, súbito, intenso, muitas vezes associado a náuseas e vômitos. Tudo isso vai depender da localização onde o vaso que entupiu está situado. Então, se estiver perto da área motora, vai dar um déficit, uma dificuldade motora de força muscular. Se estiver perto da área da visão, vai dar alteração visual. Se estiver na área da fala, vai dar uma alteração de linguagem, o que muitas vezes é confundido com confusão mental. Sim. E a tal dor de cabeça? Muito bem. Normalmente, os AVCs isquêmicos não geram dor de cabeça, a não ser quando eles acometem pessoas jovens, o que é muito mais raro, tá? Certo. Porque na pessoa jovem o cérebro ainda é muito cheio, preenche toda a caixa craniana e gera edema. No paciente mais idoso, que é o mais frequente, o edema que gera não gera dor. A partir de que idade você encaixa esse mais frequente? A partir dos 60 anos. A partir de 60 anos. 60 anos para frente. A cefaleia, ou seja, a dor de cabeça, ela vai ser um sintoma muito mais prevalente no AVC hemorrágico. Que é o mais grave. Que é o mais grave. Que acontece com menos frequência. Certo. Em relação a esse AVC, muitas vezes eu tenho o mesmo quadro clínico do AVC isquêmico, ou seja, eu perco uma função neurológica de maneira súbita e muitas vezes associada a muita dor de cabeça, náuseas e vômitos. Certo. Por falar em AVC hemorrágico, a gente tem dois tipos. Aquele que acometem os mais velhos também, com todos aqueles fatores de risco do AVC isquêmico, mas tem aquele que costuma acometer uma população mais jovem, em torno dos 30, 45 anos de idade, que é o AVC hemorrágico proporcionado pela ruptura do aneurisma cerebral. Então, o que é que a gente tem que levar em consideração em termos de preocupação quando eu tenho uma dor de cabeça? Primeiro, muitas pessoas têm dor de cabeça de rotina, com frequência. Mais comum é a enxaqueca e a cefaleia tensional. Já faz parte. Faz parte da rotina, do dia a dia, em algumas crises mais intensas, outras menos intensas, algumas vezes associadas à dificuldade de olhar para a claridade ou ao barulho, muitas vezes associada a náusea e vômito. Sim. Uma das características da enxaqueca é que ela só pega um lado do crânio. Tá? Isso fala muito a favor de enxaqueca. Certo. A dor de cabeça, quando ela é preocupante, quando ela está relacionada a um AVC, um bom alerta. Normalmente ela gera déficit neurológico. Então, muito raramente eu vou ter enxaqueca com déficit neurológico, com paralisação de força. Certo. A outra coisa que chama muita atenção é aquele indivíduo que não tem histórico de dor de cabeça. E subitamente e do nada começou a desenvolver um quadro de dor de cabeça muito intensa. Isso não é normal, isso merece uma investigação. E muitas vezes essa dor de cabeça é acompanhada de náuseas e vômitos. Então, início súbito, intensidade fora do habitual, náuseas e vômitos. É um bom sinal de alerta para procurar ajuda médica. Na questão do tratamento, tudo acho que depende do tipo, né? A questão o tempo, como você citou. Então, vamos falar um pouquinho se dá para prevenir e o que é necessário fazer para a gente prevenir o AVC. Perfeito. Como é uma doença que sequela muito, que mata muito, que o tempo de terapêutica que eu tenho é muito curto, a maioria dos pacientes vai sair sequelado. E aí não há remédios para agilizar essa recuperação. Aí é tempo e reabilitação fisioterápica, fonoaudiológica, enfim. É algo que o indivíduo vai carregar por um tempo, bom tempo na vida, se não a vida toda. Como prevenir? Então, a prevenção do AVC é exatamente aquilo que a gente preconiza para a prevenção de toda doença aterosclerótica, que é aquilo que todos nós desenvolvemos com o tempo e com a idade, que é a tendência de depósito de gordura na parede dos vasos. Isso vai se acelerar se eu for hipertenso, se eu for diabético, se eu for dislipidêmico, que é o problema do colesterol, dos triglicérides, se eu for tabagista, então o cigarro é um vilão assim, muito, muito preocupante nesse tipo de doença. Se eu tiver problemas com ingesta de bebida alcoólica de rotina, isso
traz uma preocupação muito grande para esses pacientes, principalmente nos pacientes acima de 60 anos de idade. Então, o que fazer para evitar? Um bom controle clínico, ir pelo menos uma vez ao ano no clínico ou no cardiologista, ter atividade física de rotina, isso é fundamental, certo. Uma boa dieta, uma boa alimentação e uma boa hidratação, principalmente nesse clima quente que nós vivemos aqui na nossa região. Olha, muito obrigada pela sua participação. É a primeira vez, como você citou, que a gente citou, mas você já aprendeu o caminho, volte mais vezes aqui, ok? Muito obrigado pelo convite. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui no SBT. Bom, você já sabe, né? Atividade física tem que fazer, beba muita água, se alimente corretamente, durma bem, né, doutor? Isso. Tudo isso vai ajudar você a prevenir muitas doenças. Um beijo e até lá.